Você já percebeu que há pessoas que, mesmo sem ter tudo, irradiam abundância, enquanto outras, mesmo conquistando o que querem, vivem em um constante ainda não? Essa é a diferença entre quem vive em gratidão e quem vive em expectativa. A mente rica vibra como se o universo já tivesse atendido. A mente pobre, como se ele ainda devesse algo. Uma sente o fluxo da vida como plenitude, a outra como dívida, e o universo, que responde à vibração, apenas reflete o que é emitido. A maior prisão espiritual do ser humano moderno é viver esperando o dia certo, o sinal certo, o momento certo, vivendo no quando eu conseguir, quando eu tiver, quando eu for. Mas o segredo da abundância não está no amanhã, ele sempre esteve no agora. A expectativa é a linguagem da escassez. A gratidão, a linguagem da criação. A dor silenciosa de muitos é essa: gastar a vida inteira sonhando com o futuro, enquanto negligenciam o presente, o único lugar onde o futuro realmente nasce. É o ciclo invisível da pobreza vibracional. Desejar intensamente, mas vibrar a ausência, pedir o novo, enquanto o corpo ainda carrega a química do velho. Joseph Murphy dizia: a mente subconsciente é como um solo, ela responde ao sentimento, não às palavras. Isso significa que se o sentimento é ainda não, a colheita será ainda não. O universo não lê frases, ele lê frequência. Gratidão é a frequência de quem já possui. Expectativa é a vibração de quem ainda carece. Joe Dispenza explica que o corpo pode se viciar na espera. Quando vivemos pedindo algo que não chega, criamos um padrão químico de falta. O cérebro libera dopamina apenas na antecipação, e o corpo se acostuma a sentir prazer não em receber, mas em esperar. Assim, o ciclo da ausência se perpetua. O corpo vive preso no passado e a mente no futuro, enquanto o agora fica sem vida. A revelação espiritual é simples e libertadora. O rico de consciência não agradece porque recebeu, ele agradece porque é. A gratidão não é retribuição, é identidade. Aquele que vibra gratidão reconhece que já é parte do todo, e o todo responde espelhando essa vibração. Murphy dizia que o subconsciente é criador. Ele não distingue realidade física de emoção sentida. Quando você agradece com verdade, o subconsciente entende que já possui e começa a atrair as circunstâncias que comprovam essa fé. A gratidão é uma tecnologia vibracional. Ela muda o corpo, altera o campo, reorganiza a energia. Joe Dispenza chama isso de coerência, o momento em que o coração e o cérebro entram em harmonia e passam a emitir um sinal eletromagnético capaz de moldar a realidade. A mente pobre vive dizendo: eu serei feliz quando. A mente rica apenas afirma: eu já sou grato agora. Uma vive na ansiedade do tempo, a outra na eternidade do instante. A metáfora é clara: quem planta esperando colher, dúvida da terra. Quem planta agradecendo já sente o fruto amadurecendo dentro de si. A gratidão é a confiança silenciosa no ciclo da vida. É a fé ativa, a energia que colapsa o invisível em forma. Por isso, agradecer não é um gesto de educação espiritual, é um ato de criação consciente. O universo responde ao sentimento predominante, e quando a vibração é gratidão, a vida se torna generosa. Tudo flui com menos esforço, porque o Criador interior deixou de pedir e passou a reconhecer. A mente rica não vive em expectativa, ela vive em estado de certeza. E a certeza é a energia mais magnética do universo, porque quando o coração já sabe, o universo apenas confirma. A expectativa é um vício disfarçado de esperança. Ela veste a máscara da fé, mas por trás carrega o medo de que algo dê errado. E se não acontecer? E se nunca vier? E se não for para mim? São pensamentos que parecem inocentes, mas vibram escassez. São sussurros sutis que dizem ao universo: eu ainda não tenho. E o universo, sempre obediente ao sentimento, apenas replica essa ausência. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente é a matriz de toda experiência. Ele responde à imagem mental que domina o coração. Se a imagem é ainda não, a realidade será ainda não. A mente que vive esperando a abundância a coloca num futuro imaginário e, assim, nunca a experimenta no presente. A ciência moderna confirma esse movimento. Joe Dispenza
explica que o cérebro é programado para buscar prazer na antecipação. A dopamina, o neurotransmissor da recompensa, é liberada não na conquista, mas na expectativa dela. O corpo se acostuma a sentir prazer em desejar, e não em realizar. Isso cria um ciclo de auto-engano vibracional. O prazer de sonhar substitui o prazer de viver. A expectativa é uma forma refinada de resistência. Enquanto a gratidão flui, a expectativa contrai. Enquanto a gratidão expande o campo energético, a expectativa o limita. E o universo, que responde à expansão, não consegue entregar onde há contração. O corpo, o campo e a mente entram num padrão de espera. É um estado químico e espiritual de quase feliz, quase realizado, quase pronto. E o quase é a zona cinzenta da alma. Nela, nada floresce, porque o sentimento dominante é o da falta. Murphy dizia: você colhe o que semeia na mente, e a mente dominada pela expectativa planta ausência e colhe frustração. O hábito da espera se torna uma forma de anestesia. O ser humano confunde movimento com progresso, sonho com criação, fé com ansiedade. A mente pobre vive nesse lugar. Ela acredita que será feliz quando as condições mudarem, mas as condições só mudam quando ela se torna feliz. Esse é o paradoxo vibracional que aprisiona milhões de consciência. A felicidade, a prosperidade e o amor não são destinos, são frequência. O corpo humano é o espelho fiel do estado vibracional. Um corpo tenso é sinal de uma mente em expectativa. Um corpo leve é reflexo de uma mente grata. E como ensina a neurociência, cada emoção cria uma cascata bioquímica. A expectativa aciona hormônios de alerta. A gratidão, hormônios de regeneração. Quem vive esperando algo melhor comunica ao universo que o agora é insuficiente. E o universo devolve exatamente essa mensagem: insuficiência. Porque ele não responde ao desejo, responde à vibração. A metáfora é simples e profunda. Quem vive olhando o relógio nunca percebe que o tempo já está acontecendo. Esperar o futuro é perder o presente, e é no presente que o futuro é criado. A mente rica, em contraste, não espera. Ela confia, não pede. Ela reconhece, não se inquieta. Ela irradia, porque compreende que a abundância não vem de fora. Ela se manifesta de dentro. A expectativa nasce do medo. A gratidão, da certeza. O medo pergunta, e se? A certeza afirma, assim é. E essa diferença muda tudo, porque a energia que você sustenta dentro de si não apenas define o que o universo traz, mas quem você se torna enquanto espera. O segredo é compreender que o tempo não é seu inimigo, é seu reflexo. Quando você deixa de contar os dias e começa a sentir o agora, o campo muda, a frequência muda, e o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. A expectativa é o eco da dúvida, a gratidão, o som da fé. Quem entende essa diferença nunca mais pede, apenas agradece, porque descobre, enfim, que a prosperidade não é uma meta, mas um estado de consciência. A gratidão é mais do que uma palavra bonita dita ao acaso. É uma força vibracional, uma assinatura energética que comunica ao universo: eu reconheço o bem que já é. Enquanto a expectativa projeta o desejo para o futuro, a gratidão o ancora no presente. E é no presente que o campo quântico responde, porque é nele que a criação acontece. Joseph Murphy afirmava que o subconsciente é moldado pelo sentimento, não pelo discurso. Se a emoção que acompanha o pensamento é de ausência, mesmo o pedido mais devoto se torna ineficaz. Mas se o sentimento é de completude, o subconsciente recebe a ordem de que o resultado já foi alcançado e começa a agir de acordo. O segredo da gratidão está em seu poder de convencer o corpo de que o desejo já se manifestou. Joe Dispenza explica que quando sentimos gratidão antes de receber, o corpo se move da espera para a criação. O coração e o cérebro entram em coerência, emitindo um campo eletromagnético que reorganiza a matéria e aproxima as circunstâncias compatíveis com essa frequência. É a tradução científica do que Murphy chamava de oração respondida, o instante em que o sentimento se torna mais real do que o próprio fato. A gratidão, portanto, é uma tecnologia vibracional. Ela transforma o ser humano em um transmissor de abundância. Cada vez que um sentimento de gratidão é sustentado,
o corpo inteiro se realinha, o ritmo cardíaco se estabiliza, o sistema nervoso se acalma e o cérebro passa a operar em ondas mais harmônicas. Nesse estado, a intuição se amplia e o fluxo da vida parece conspirar a favor. Quem vive em gratidão se liberta da ansiedade, porque o grato não corre atrás, ele atrai. Ele já sente o resultado dentro de si, e essa certeza magnética faz com que o universo se organize para confirmar sua vibração. A gratidão é a linguagem de quem já entendeu o jogo da criação. Não se trata de pedir, mas de reconhecer. A mente pobre busca o milagre. A mente rica percebe que o milagre já está acontecendo. Essa percepção muda completamente a relação com o tempo. O que era ainda não se transforma em já é. E nesse instante, a vida começa a responder de forma diferente. Quando o coração agradece, ele envia uma mensagem clara ao campo. Tudo está em ordem. E o campo, obediente à coerência, devolve situações de ordem. Quando o coração reclama, ele emite a mensagem: algo falta. E o universo apenas replica essa falta. A gratidão é o selo vibracional da certeza. É o código mais antigo e mais poderoso de comunicação com o divino. Todas as tradições espirituais, em diferentes palavras, afirmam a mesma verdade. Agradecer é criar, porque agradecer é reconhecer a presença do Criador em tudo. Imagine a gratidão como uma ponte invisível entre o mundo visível e o invisível. Ao atravessá-la, você não muda apenas o que sente, muda o que emana. E o que emana, inevitavelmente, retorna. Por isso, a mente rica não precisa controlar, nem medir, nem apressar. Ela apenas sustenta o sentimento que já confirma: está feito. E porque sente como se já tivesse recebido, ela acolhe com naturalidade aquilo que o coração já havia decretado. A gratidão é o ponto de encontro entre o humano e o divino. É o instante em que o pensamento deixa de ser ideia e se torna vibração criadora. Nesse estado, o universo não tem escolha senão corresponder, porque a vibração do já é não admite vazio. Quem vive em gratidão não é apenas mais próspero, é mais vivo, porque a gratidão não é sobre possuir coisas, mas sobre reconhecer o fluxo da vida em movimento. É sentir-se parte dele. É permitir que cada respiração seja um testemunho silencioso de que a abundância já está aqui, agora, pulsando dentro de cada célula. Há uma inquietação quase imperceptível que habita a mente pobre, a incapacidade de repousar na confiança. É um estado de espera disfarçado de fé, uma corrida silenciosa em direção a algo que, a cada passo, parece se afastar ainda mais. O quando acontecer se torna o mantra invisível de quem vive projetando a vida para fora do agora. E o resultado é o mesmo. O universo devolve uma eterna promessa não cumprida. A mente pobre vive no tempo condicional. Quando eu conseguir, serei feliz. Quando o dinheiro vier, serei grato. Quando o amor chegar, me sentirei completo. Mas esse quando é uma armadilha vibracional. Ele mantém a consciência aprisionada no campo da falta, porque onde há espera, há ausência. Onde há ausência, há resistência. E onde há resistência, a criação não flui. Joseph Murphy dizia que o que você imagina e sente como verdadeiro já está acontecendo no plano invisível. A fé, portanto, não é esperar, é reconhecer. É afirmar que o invisível é mais real do que o que os olhos veem. Mas a mente pobre confunde fé com ansiedade. E essa confusão gera uma tensão silenciosa que desorganiza todo o campo energético. A expectativa se alimenta de controle. Ela quer provas, quer sinais, quer garantias. Mas o universo não negocia com a dúvida. Ele responde à vibração dominante. E enquanto o sentimento for ainda não, tudo permanecerá distante. A mente que não consegue descansar no agora nunca perceberá o quanto o agora já está repleto. Essa tensão cria o que os mestres chamam de pobreza vibracional, viver eternamente quase lá. O quase é o território da mente dividida, um pé na esperança, outro no medo. E essa divisão gera um campo de confusão que impede o fluxo natural da abundância. Joe Dispenza explica que cada emoção gera uma assinatura eletromagnética. A ansiedade e a espera criam uma assinatura que vibra em desarmonia com o campo do Criador.
É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas manter o dial alguns milímetros fora da frequência certa. O som chega distorcido, incompleto, fragmentado. Assim é a vida de quem vibra na espera, um sinal de abundância bloqueado pela interferência do medo. A mente rica, em contrapartida, não espera para sentir. Ela sente antes de ver, porque compreende que o sentir é o próprio ato de criar. Quando ela pensa em algo desejado, não vibra ainda não, mas já é. E essa pequena diferença muda tudo. A fé não é o intervalo entre o desejo e a realização, é a fusão entre ambos. É o instante em que a consciência reconhece que o invisível é apenas o visível em estado de gestação. A mente pobre não entende e, por isso, vive como quem observa uma semente e duvida que dela brote algo. Já a mente rica planta e agradece, porque conhece o processo. Expectativa é ansiedade, gratidão é confiança, expectativa é barulho, gratidão é silêncio fértil, expectativa busca provas, gratidão as antecipa. É nesse contraste que se decide o destino vibracional de cada alma. A tensão do quando é o maior sabotador da criação, porque enquanto o corpo vibra à espera, o subconsciente entende que o resultado ainda não existe e, obediente, o universo continua entregando o ainda não. A libertação começa quando a consciência muda de lugar, quando o foco deixa de ser o tempo e passa a ser o estado de ser. Já se torna o novo código, e tudo ao redor, pouco a pouco, começa a se reorganizar em harmonia com essa nova vibração. A mente pobre vive na ilusão da distância. A mente rica habita a eternidade do agora. E o agora é o único lugar onde o milagre pode acontecer. Porque o milagre nunca chega. Ele já está, apenas esperando que você pare de esperar. A verdadeira abundância não começa no mundo externo, mas na vibração interna. Tudo o que o ser humano manifesta é resultado do que ele acredita e sente como verdade. Por isso, a reprogramação da mente para a prosperidade não acontece por meio de esforço ou repetição mecânica, mas pela substituição da emoção dominante. É o sentir, não o pedir, que abre as portas do invisível. Joseph Murphy dizia que o subconsciente grava ideias quando elas são impregnadas de emoção. Palavras sozinhas são neutras, mas o sentimento as transforma em comandos criadores. Assim, toda vez que você sente escassez, está imprimindo no subconsciente a ordem de continuar vibrando carência. Mas quando você sente gratidão antecipada, mesmo que nada ainda tenha mudado, o subconsciente entende, isso é real, e começa a trabalhar silenciosamente para materializar esse estado. A neurociência moderna confirma essa sabedoria antiga. Joe Dispenza explica que o cérebro não distingue um evento vivido de um evento intensamente sentido. Quando o corpo experimenta a emoção do futuro no presente, ele começa a produzir a química dessa nova realidade. É como se o corpo se tornasse o espelho do futuro antes mesmo que o futuro aconteça. E nesse momento, o campo quântico se reorganiza para alinhar a realidade com a vibração da mente. A reprogramação da abundância não é um processo intelectual, é uma alquimia emocional. O que transforma não é o pensamento em si, mas a coerência entre o pensamento e o sentimento. Quando ambos dizem a mesma coisa, o universo entende que o desejo já está manifestado. É o que Murphy chamava de oração respondida, e o que Dispenza descreve como colapsar o campo das possibilidades. A mente pobre tenta criar de fora para dentro. Acredita que, quando o dinheiro chegar, sentirá segurança. Quando o amor aparecer, sentirá alegria. Quando o sucesso vier, sentirá gratidão. Mas o processo é o inverso. É sentir segurança, alegria e gratidão agora, que abre espaço para que tudo isso se manifeste depois. A emoção é o molde invisível da matéria. Quando a vibração interna muda, o universo externo se ajusta para refletir a nova forma. É por isso que muitos vivem tentando mudar o mundo sem perceber que o verdadeiro campo de transformação é interno. Imagine a mente como um rádio. Você não cria a música, apenas a sintoniza. As frequências da escassez e da abundância sempre existiram. A escolha está em qual estação você mantém o coração conectado. A gratidão é o botão dessa sintonia.
A prática de sentir, antes de ver, é um treinamento da consciência. Ela ensina o corpo a sair do vício da espera e a entrar no estado de criação. Quando o sentimento de gratidão se torna familiar, o subconsciente o reconhece como novo padrão e começa a atuar de acordo com essa vibração. Murphy costumava dizer que quando você agradece pelo invisível, o invisível se apressa em tornar-se visível. Isso porque a gratidão remove a resistência, dissolve o medo e permite que o fluxo natural da vida se manifeste. Reprogramar a mente para a abundância é, em essência, um ato de fé emocional. É acreditar tanto na realidade interna que o corpo passa a vibrar como se ela já existisse. E no momento em que isso acontece, o universo responde com precisão matemática. A mente rica entende essa lei silenciosa. Não se trata de correr atrás do que falta, mas de sentir o bastante até que nada mais falte. A abundância não é um prêmio, é um estado de ser. E quem aprende a senti-la antes, inevitavelmente, a vive depois. Há uma serenidade especial que habita aqueles que descobriram a verdadeira prosperidade. Não é uma euforia passageira, nem uma confiança arrogante. É um silêncio vibrante, uma presença firme e tranquila que parece dizer, sem palavras, tudo está em ordem. Essa é a frequência de quem já entendeu que a abundância não é conquistada, é lembrada. A mente rica vive em estado de gratidão, porque reconhece que tudo o que busca já existe em essência. Ela não força, não implora, não disputa, apenas sintoniza. A vibração da gratidão é a mesma do Criador, expansiva, generosa, estável. Por isso, tudo o que ressoa nessa frequência tende naturalmente a se aproximar. Joseph Murphy afirmava que a mente humana é um espelho da mente divina. Quando o ser humano se sente grato, ele reflete o estado criador do universo, e nesse reflexo, tudo se alinha. As portas se abrem não por esforço, mas por coerência. O campo reconhece o campo, e o semelhante atrai o semelhante. A mente pobre, ao contrário, continua mendigando do universo o que já está disponível. Ela vive na ilusão da distância e, por isso, perpetua a ausência. A diferença não está no que cada uma possui, mas no que cada uma sente. O corpo da mente rica é calmo, sua respiração é compassada, sua presença é magnética. Isso porque a emoção dominante é a segurança vibracional. E a segurança é a base da abundância. Joe Dispenza descreve esse estado como coerência fisiológica. Quando coração e cérebro entram em sincronia, o campo energético ao redor se estabiliza. Nesse estado, o ser humano se torna um ponto de harmonia dentro do universo, e o universo responde na mesma harmonia. A verdadeira riqueza interior não é possuir tudo, mas não ser possuído por nada. É sentir-se inteiro antes de qualquer conquista. É compreender que o propósito da vida não é acumular, mas expandir. E a expansão só acontece quando a gratidão é constante. Aquele que vive agradecendo não teme a perda, porque entende que a fonte nunca se esgota. Ele reconhece que tudo o que vem é reflexo de quem ele é, e não de algo que precise conquistar. Essa consciência o liberta do ciclo da carência e o coloca no fluxo da criação contínua. A gratidão é o som silencioso da alma em paz. Ela não pede, ela afirma, não questiona, confia, não se apressa, flui. É por isso que a mente rica atrai sem esforço, porque o universo não resiste à harmonia. O caos se desfaz diante da vibração de quem vive no já é. Murphy ensinava que a prosperidade não é uma questão de merecimento, mas de sintonia. O universo não julga, apenas reflete. Se o coração vibra completude, o mundo devolve completude. Se vibra falta, devolve falta. É simples, mas profundamente real. Quem compreende essa verdade vive o poder silencioso do ser. Ele não precisa convencer ninguém, nem provar nada. Sua própria vibração é sua linguagem. Pessoas se aproximam, oportunidades surgem, caminhos se abrem, não porque ele busca, mas porque ele se tornou o próprio campo da abundância. A metáfora é clara. O sol não pede para brilhar amanhã. Ele é o brilho agora. E porque simplesmente é, tudo à sua volta floresce. Assim é com o ser humano que habita a consciência da gratidão. Ele não espera o milagre, ele se torna o milagre. A mente rica não acumula ouro, acumula paz. E essa paz é a energia que atrai tudo o que o ouro jamais poderia comprar. Essa é a riqueza que não depende de circunstâncias, porque brota de dentro, inabalável, eterna, suficiente em si mesma.
No fim, toda busca humana, por paz, por prosperidade, por amor, se resume a um único movimento: recordar-se da gratidão. A mente rica vive nesse estado permanente de reconhecimento, enquanto a mente pobre vive no cansaço da espera. É por isso que Joseph Murphy e Florence Scovel Shinn se encontravam na mesma verdade essencial. A vida não responde às palavras, mas ao sentimento predominante. Florence dizia: o homem que agradece já possui. O que pede declara ausência. Essa frase resume a lei vibracional que governa o universo. Agradecer é assumir a consciência do já existente. É afirmar, mesmo no silêncio, que o invisível já se fez carne, que o futuro já habita o agora. Gratidão não é um gesto educado, é um ato criador. Murphy, em seus ensinamentos, sempre destacou que o subconsciente é o espelho de Deus em nós. Quando alimentamos esse espelho com a imagem da gratidão, ele projeta no mundo físico a mesma energia. Por isso, a mente grata não precisa conquistar, ela manifesta. A realidade se dobra diante da certeza, porque a certeza é o som da fé em movimento. A mente rica compreende que abundância não é acúmulo de coisa, mas um estado de consciência. E consciência não é o que se tem, é o que se é. Ser grato é o modo mais alto de afirmar a própria identidade divina. É dizer, sem palavras, eu sou parte do todo, e o todo me sustenta. O universo não responde ao desespero, responde à harmonia, não ao pedido aflito, mas ao reconhecimento tranquilo. Gratidão é a moeda mais valiosa porque não pode ser falsificada. Ela precisa ser sentida. Quando o coração se alinha a esse sentimento, o corpo inteiro vibra em coerência e o campo energético se expande. É nesse estado que a vida começa a fluir sem resistência. Florence Scovel Shinn costumava afirmar que o universo é exato e que o homem recebe exatamente o que sente merecer. A mente grata não espera merecimento, ela o incorpora. Não luta por provas, ela as vive. Sua vibração é sua oração e sua fé é sua manifestação. Gratidão não é um dever espiritual, é o estado natural da alma desperta. Quando o ser humano retorna a essa vibração, ele deixa de buscar sinais do divino e passa a ser o próprio sinal. Ele deixa de pedir luz e se torna luz. O segredo final é simples e eterno: transformar toda espera em celebração silenciosa. O ainda não em já é. O quando acontecer em está acontecendo, porque tudo o que você agradece, você amplia, e tudo o que você duvida, você adia. A mente rica entende que o universo é um espelho que reflete o estado de consciência. Quando a vibração é gratidão, o reflexo é abundância. Quando a vibração é expectativa, o reflexo é falta. E é nesse ponto que se encontra o poder de toda criação consciente. Aquilo que você sente, você perpetua. A metáfora final nos lembra: o oceano não agradece pelas ondas que virão, ele agradece por ser oceano. Ele é, em si mesmo, a abundância que busca. Assim também é a mente rica, fonte e não pedinte. A gratidão é sua linguagem e a abundância, sua consequência. E quando essa consciência desperta, o silêncio interior se torna oração. A vida se torna templo e cada respiração passa a ser um ato de gratidão viva. A forma mais pura de dizer ao universo: eu já sou. Há uma antiga história que Joseph Murphy contava sobre um homem que passou a vida inteira pedindo prosperidade, até o dia em que, exausto, se ajoelhou e apenas disse: obrigado. Naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu em paz. Nada havia mudado lá fora, mas algo profundo havia despertado dentro dele. A gratidão o havia feito lembrar quem ele era. Se de alguma forma este vídeo tocou a sua alma e trouxe clareza ao seu caminho, permita que essa energia continue se expandindo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe junto conosco nesse espaço de consciência e despertar. Compartilhe este conteúdo com quem você sente que precisa se lembrar da própria luz. Às vezes, uma simples palavra pode reacender o que parecia perdido. E se desejar, conte nos comentários: por que você é grato hoje? Cada palavra de gratidão escrita vibra no campo e ajuda a transformar o todo, porque no fim, o universo sempre responde ao coração que agradece.